Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, a aventura irreal. Capítulo 441. Os passos de Luffy ecoaram nos pisos brancos polidos do corredor principal de Marineford enquanto ele se dirigia ao escritório do almirante da frota Sengoku. Ele rolou os ombros, relaxando após a longa reunião com os Warlords. Enquanto caminhava, o olhar de Luffy vagou pelos cartazes de procurados pregados nas paredes. Um conjunto de recompensas chamou sua atenção. Cada figura usava um disfarce estranho ao lado de uma capa de gola alta. Sogekin dizia um pronunciamento. Os outros se chamavam Jintaro, Yotaro, Archie, Crick, Maniachi e Frank. Luffy fez uma pausa, olhando para o cartaz. Depois de Enies Lobby, rumores se espalharam como fogo sobre esses chamados grandes piratas sniper e seu papel naquele desastre. Apenas uma olhada nas incríveis recompensas por suas cabeças demonstrou a ameaça que o governo mundial percebia neles agora. E de certa forma, Luffy meio que se sentiu orgulhoso de sua tripulação. Mesmo sem ele, eles conseguiram salvar Frank. E não só isso, até mataram um vice-almirante como Onigumo. Depois de vir para Marineford, uma coisa que ele conseguiu aprender foi o nível de habilidade dos vice-almirantes. A escala de poder deles nem era como a dos almirantes. Alguns vice-almirantes eram super fortes, enquanto outros mal conseguiam chegar às fileiras devido a contribuições, conexões ou corrupção. E Onigumo era um dos habilidosos com a forma como o outro vice-almirante falava sobre ele. Isso só mostrava o quanto sua tripulação havia crescido para lutar contra um homem tão poderoso, especialmente os Opijin. O quadro de recompensas onde os posteres eram fixados era um local comum para os fuzileiros discutirem sobre os piratas. E ao longo dos poucos dias, ele tinha ouvido muitas histórias selvagens sobre sua tripulação. Isso foi bem engraçado de certa forma. Chegando à porta de Sengoku, Luffy entrou sem cerimônia. O almirante da frota sentou-se ereto atrás de sua mesa, o próprio modelo de disciplina rigorosa da marinha. Em contraste, o vice-almirante Garp ocupava o sofá próximo, mastigando alegremente biscoitos de arroz e deixando migalhas por todo lugar. Algumas coisas nunca mudavam. Sengoku assentiu em saudação. A Luffy, obrigado por me ver antes de sua partida. Por favor, sente-se. Luffy sentou-se preguiçosamente em frente a Sengoku enquanto Garp enfiava outro punhado de salgadinhos em sua boca. Apesar de todas as suas aparências de falta de profissionalismo ocioso, o olhar astuto de Garp fixou-se intensamente em seu neto. Um brilho de orgulho iluminou seus olhos que Luffy captou. O velho podia ser um tsundere às vezes. Vou direto ao assunto, disse Sengoku, trazendo a atenção de Luffy para ele. Como você sabe, um Warlord infelizmente permaneceu ausente da nossa última assembleia. Apesar de vários convites, Gekko Moria. Ele não é como Mihawk, e precisamos ter certeza de que ele pode fazer seu trabalho. Eu normalmente enviaria fuzileiros, mas temos outras coisas com que nos preocupar. Luffy assentiu, um pouco surpreso, mas ele estava planejando ir para lá de qualquer maneira. Então não foi nada ruim. Acariciando sua barba trançada, Sengoku continuou gravemente com a guerra contra Kaido no horizonte. A participação de Moria é crítica. Ele pode não ser tão forte quanto costumava ser, mas seus poderes podem ser úteis de mais de uma maneira. Luffy levantou uma sobrancelha. Parece-me que ele está morrendo de medo depois de levar uma surra do Kaido. Garp, que estava sentado atrás, riu enquanto continuava mastigando seus biscoitos de arroz. Isso pode muito bem ser. Sengoku suspirou. Eu normalmente enviaria alguns navios da marinha, mas alguns deles desapareceram. Ele disse com um pouco de raiva em sua voz, Thriller Bark é bem difícil de navegar, mas tenho certeza que ele teve algo a ver com isso. Eu normalmente enviaria um dos almirantes, mas com a guerra recente, eles estão um pouco ocupados. Portanto, eu lhe daria a tarefa de encontrar Moria em seu domínio de Thriller Bark. Sengoku concluiu. De certa forma, esta é sua primeira missão como um senhor da guerra. Você tem um mês para fazê-la. Luffy se recostou, considerando o pedido. Você sabe que está esquecendo que eu não sou um dos seus fuzileiros que você pode dar ordens. Ele disse despreocupadamente, mas eu também não tenho nada para fazer. E eu e minha tripulação estamos planejando ir para Sabaldi antes da guerra. Então sim, eu posso fazer isso. O pagamento deve ser bom, no entanto. Claro, você tem meus agradecimentos, o Marine disse antes de Luffy fazer uma pergunta. A propósito, estou curioso, porque você não pode enviar Kuma para Moria. Quero dizer, os poderes da fruta mamão dele têm algumas habilidades muito boas. Com isso, Sengoku hesitou brevemente. Mas antes de falar, Garp interrompeu bruscamente com a boca cheia de biscoitos de arroz. Kuma saiu em missão para aquele cientista maluco do Vegapunk. Ele disse em um tom resmungão, foi repentino também, e pode não estar aqui até a guerra. Então sim, ele está de folga. Luffy levantou uma sobrancelha, então o projeto pacifista está sendo escolhido. Fazia sentido com a droga Zoa em jogo aqui, o governo mundial provavelmente tentaria fazer algo para equilibrar seu campo. Por enquanto, Luffy adotou um olhar pensativo. Claro, tanto faz, velho. Thriller Bark pode ser interessante, pelo menos. Considere Moria recuperado. Luffy disse estalando os dedos, posso usar a força se as palavras não funcionarem? Ao ouvir isso, Garp riu, enquanto o almirante da frota suspirou. Claro, se as coisas exigirem. Xixixi. Já gosto do som disso, velho. Enquanto Luffy se levantava, Sengoku casualmente deu um tapinha na variedade de novas recompensas espalhadas sobre sua mesa. Mais um item. Se você encontrar algum desses chamados grandes piratas snipers em suas viagens, seria bom eliminá-los se tivesse a chance. A aliança deles com os piratas Kid é algo preocupante, considerando que uma guerra está próxima. Luffy assentiu, mentindo suavemente através de uma máscara bem usada, claro, mas chame isso de palpite. Acho que os piratas Kid são as verdadeiras ameaças. Mas vou ver o que posso fazer. Com isso, Luffy foi embora, rindo muito internamente enquanto saía do escritório. Capítulo 442.
Em outro lugar, Gevel e Bonnie invadiu uma taverna à beira-mar em uma ilha remota, com sua tripulação barulhenta seguindo atrás dela para mais uma sessão de caos. A ameaça de cabelos rosados pisou alegremente em direção ao maior e mais malvado grupo de piratas que ocupava o salão. Quem é você, vadia? O olho de Bonnie tremeu. Primeiro, você não deveria ter feito isso. E segundo, ela estreitou os olhos para os pratos quebrados de comida meio comida. Você não deveria ter desperdiçado comida. Antes que os infelizes bandidos pudessem reagir, Bonnie estava entre eles, virando as mesas com abandono selvagem. Tesouros, cartas de baralho e bebidas se espalharam em todas as direções. Quando o primeiro brutamontes balançou um punho carnudo em sua direção, ela se esquivou do golpe, agarrando seu pulso estendido. Em um instante, sua vítima encolheu para uma criança chorando, com trajes de marinheiro pendurados comicamente em seu pequeno corpo. O Cook P! Exclamou um dos piratas ainda adultos. Ele tateou em busca de sua espada, apenas para Bonnie saltar para cima e bater a palma da mão contra suas bochechas barbudas. Agora, uma criança assustada estava tremendo onde antes havia um saqueador adulto. Mais gritos ecoaram enquanto um por um os ocupantes do bar encontravam o terrível destino dos poderes de regressão de Bonnie. A tripulação de Bonnie aproveitou a oportunidade e deu um soco no grupo distraído de piratas. Uma briga começou entre eles. Logo o chão da taverna estava cheio de crianças chorando, roupas enormes empilhadas onde piratas implacáveis uma vez festejaram. Bonnie tirou o pó das mãos, sorrindo enquanto sua equipe oferecia risadas e aplausos. Uma batida forte na porta da taverna abusada fez Bonnie parar. Afastando uma mecha de cabelo rosa, ela gritou, está aberto, mas é melhor você ter comida se for entrar. A entrada se abriu amplamente emoldurando a forma familiar de Ace, o punho de fogo comandante da 2ª divisão dos piratas do Barba Branca. Seu chapéu de cowboy laranja característico estava empoleirado em cima de cachos negros varridos pelo vento. Sobre um ombro pendia uma mochila enorme, abarrotada de pacotes e encomendas. Ace tirou o chapéu e fez uma reverência exagerada. Entrega especial para o famoso guloso Bonnie, ele proclamou grandiosamente. Atrás de Ace pairava a figura semelhante a uma fênix do primeiro imediato marco, seu olhar conhecedor absorvendo as consequências da última birra de Bonnie. Ace. Gritando de alegria, Bonnie pegou a sacola carregada da amiga e começou a rasgá-la como uma criança. Ace e Marco assistiram divertidos, enquanto ela pescava recipientes de calda de chocolate, minhocas de goma azeda, bolos de nozes de bordo e outros tesouros de apodrecer os dentes. Em segundos, Bonnie estava enfiando doces na boca com abandono estático, os pés descalços batendo em um ritmo feliz. Apesar de mais de 100 milhões de Beli para sua nova recompensa, a temível Bonnie se reduziu a uma infantilidade alegre com a perspectiva de seus amados doces. A tripulação não se importou, eles estavam igualmente felizes em ver Ace. Marco viu a cena com alguma diversão. Ace tinha se perdido no mar uma vez, porque é claro, ele vai. Mas os piratas Bonnie o ajudaram a encontrar a ilha, e desde então Ace tinha sido seu aliado. Trouxe principalmente todas as coisas doces que conseguiu encontrar para Bonnie, e Marco teve que dizer que a garota realmente gostava de doces. Por um segundo, Marco se perguntou se Bonnie era uma criança secreta da Big Mom ou não. O apetite dela certamente indicava isso. Marco afastou os pensamentos divertidos por enquanto. Vocês são os melhores. Bonnie declarou com a boca cheia de riso. Aqui, puxem uma cadeira. Ela indicou uma mesa milagrosamente parada perto de uma parede. Enquanto Ace e Marco se acomodavam, ela se aproximou e despejou uma braçada de bebidas geladas diante deles. Bebam, ela comemorou. Ah, e cuidado com os cotovelos, Jason ainda chora quando você esbarra nele. Ela apontou o polegar para a pilha de roupas descartadas marcando onde o maior bucaneiro já havia se sentado. De dentro do monte veio o som fraco de fungadas. Ace soltou uma risada e então aproveitou a selvageria e aleatoriedade do momento. Para uma encrenqueira infame, Bonnie havia escolhido bem seus amigos. O tempo compartilhado juntos veio facilmente, suas risadas e histórias enchendo a taverna destruída. Os Barbas Brancas, principalmente a divisão de Marco e Ace, estavam fazendo uma ronda no paraíso depois de saírem da Ilha dos Tritões. Ace queria encontrar seu antigo mentor Hyleg, mas quem imaginaria que encontrariam Bonnie aqui em Sabald? Depois de um interlúdio divertido, Ace olhou para Bonnie com carinho. Você sabe que pode ser capaz de comer mais que meu irmão, ele disse com alguma diversão. Ele é um desafio. Ela bufou, um pouco infantil do ouvido. Ninguém pode me comer mais. Ela disse, estufando o peito, fazendo todos os piratas caírem na gargalhada e na comemoração. Enquanto Marco se perguntava por que Ace o trouxera aqui, Ace estava pensando em outra coisa. Mesmo que ele tentasse negar, o velho Barba Branca não estava bem de saúde. E talvez Bonnie pudesse ajudar o velho. Como ele iria convencê-la era outra tarefa completamente diferente. Mas para Barba Branca ele tinha que fazer isso. O que todos os piratas não viram foi uma figura escondida espiando pelas janelas observando os piratas de Barba Branca cautelosamente. Uma figura com orelhas de urso na cabeça. Capítulo 443. Uma atmosfera sombria permeou os corredores de Marineford quando chegou a hora dos piratas do Chapéu de Palha partirem. Ao longo da semana desde sua chegada inesperada, a banda desorganizada deixou uma boa impressão em seus anfitriões involuntários. Para alguns fuzileiros, a tristeza tingiu a despedida iminente. Ninguém sentiu a partida dos piratas mais intensamente do que os espadachins da base. Um bando deles se agrupou em volta de Roronoa Zoro, implorando para que ele ficasse e desse mais de seu vasto conhecimento de lâminas. Você não pode ir embora ainda, Zoro, gritou um dos fuzileiros. Eu mal consigo bloquear seu estilo One Sword. Por favor, só mais algumas lições, implorou outro espadachim, um braço numa tipóia da última luta de treino. Eu tenho que aprender a cortar aço como você. A sobrancelha de Zoro se contraiu enquanto ele suspirava, coçando o pescoço em exasperação mesmo enquanto seu ego absorvia a atenção.
Eu sou um pirata e tenho coisas para fazer. Ele disse, eu já ensinei muito a vocês, idiotas. Apenas mantenham as disciplinas que eu mostrei a vocês. Ele resmungou as duas últimas frases. Alguns fuzileiros navais torceram o nariz para sua indiferença, detestando ver seu mestre partir. Igualmente lamentáveis estavam os chefes navais, lamentando a perda do chefe Sanji, recentemente intitulado Rei das Chamas. O cozinheiro revolucionou as cozinhas geladas de sua sede, introduzindo novas técnicas e combinações de sabores. Agora o perfeccionista Sanji inspecionou seu domínio temporário uma última vez, garantindo que não deixou pedra culinária sem virar. O cozinheiro estaria mentindo se dissesse que não sentiria falta deste lugar. Minha mais sincera gratidão, chefe. Ofereceu um subchefe corpulento e bigodudo com profundo respeito. Aplicaremos suas lições fielmente. Os outros cozinheiros ecoaram sua promessa, jurando manter os padrões exigentes de Sanji. Eles sentiriam muita falta desse sábio culinário pirata. Quem imaginaria que os chefes que hesitavam em deixar Sanji cozinhar um dia diriam esse tipo de coisa? Nos corredores sinuosos, Kobe apertou as mãos de All Hunt Grown, embora ambos os garotos tivessem seus altos e baixos. Eles construíram um bom senso de respeito um pelo outro, principalmente depois que Bogard os deixou resolver suas diferenças em uma luta total. Ambos agora tinham um respeito um pelo outro, senso de justiça. Vamos nos cruzar em alto mar novamente em breve. Vamos decidir quem é melhor então. Grown disse. Claro, tanto faz, Kobe sorriu. Mas enquanto todos se despediam, Kuina decidiu encontrar um último desafio na base da marinha. Com a mão no punho de seu vado Ichimonji, Kuina caminhou até o navio pirata Kuja. E com um pulo ela pousou no convés, atraindo a atenção de todos para ela. Saia do meu navio, verme, disse Hancock estreitando os olhos. Eu faria isso, disse Kuina, sacando sua lâmina, mas eu estava pensando em desafiar você. Não é sempre que você vê uma mulher poderosa nos mares. Hancock estreitou os olhos, mas assentiu. Ela sabia reconhecer um guerreiro poderoso quando via um, mas mesmo assim ela sabia quem era melhor. Você não é digno de me enfrentar, ela disse com um gesto de afastamento. Kuina franziu a testa, você sabe por que eu me incomodo. Com isso, ela se moveu, sua lâmina arqueando perigosamente perto do pescoço da imperatriz, antes de ser bloqueada por um braço, enegrecido com aqui. Você, Hancock disse, torcendo seu corpo, enquanto girava para um chute alto, fazendo Kuina pular para trás. Como ousa me atacar? Com isso ela se moveu. Kuina apenas sorriu perigosamente e se acomodou em uma postura de Batjutsu. Kuina e Hancock explodiram um em direção ao outro, lâmina e perna colidindo em um impacto punitivo que sacudiu o ar. Imediatamente eles se separaram, circulando cautelosamente antes de começar uma série ofuscante de golpes e contra-ataques. O resto dos piratas e fuzileiros Kuja olhavam, sem ousar pará-los. Eles estavam em busca de sangue, e ninguém queria se meter no meio. Kuina fluía como mercúrio, usando suas novas lâminas com maestria, desviando dos golpes e golpeando com precisão. Mas Hancock se movia com elegância e flexibilidade sobrenaturais, empregando chutes poderosos aumentados por suas próprias armas de fogo como pistões letais. O clangor de seu duelo ressoou por Marineford. O golpe congelado do ataque nomeado de Kuina, Sheer Cold, quase atingiu Hancock enquanto o Warlord chutava com tremenda velocidade. Em resposta, Kuina caiu para trás escapando por pouco do golpe. A luta frenética atraiu uma audiência atenta também. Tanto Zoro quanto Sanji assistiram boquiabertos do porto, imaginando se deveriam pará-los ou não. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, alguém já se moveu para interceptar. A forma de Luffy ficou borrada quando ele parou a lâmina de Kuina com sua própria mão, enquanto ele parou o chute de boa com sua naginata. Já chega! Luffy retrucou bruscamente em direção aos dois, mas principalmente em direção a Kuina. Estamos indo embora. Kuina e até mesmo Hancock vacilaram diante daquele olhar intransigente. Mas o desafio ainda queimava intensamente na pirata amazônica. Você não vai me dar ordens, Warlord? Hancock atacou com despeito. Ela imperiosamente levantou os braços. Mero sorriu. Luffy olhou para ela friamente sem fazer nenhum movimento para fugir. Spark se moveu para ajudar Luffy, mas ele não chegaria a tempo. Da plateia, Sanji gritou, sabendo dos poderes de Hancock, Luffy, desvie. Mas ele não o fez. Uma luz rosa irrompeu das palmas das mãos erguidas de Hancock e envolveu Luffy completamente. Exclamações de consternação vieram dos chapéus de palha que assistiam. Mas quando o brilho desapareceu, Luffy permaneceu completamente inalterado. Nenhuma mudança havia se estabelecido, anulada inteiramente por alguma resistência desconhecida. Luffy é imune ao charme da Imperatriz, disse um dos fuzileiros. Isso não faz sentido, disse outro. Um suspiro coletivo surgiu tanto de piratas quanto de fuzileiros navais. Essa imunidade sem precedente surpreendeu até mesmo o normalmente imperturbável Hancock. Como isso é possível? Os lábios de Luffy se curvaram levemente. Quem sabe, talvez você tenha se apaixonado por mim. Não quero me gabar, mas eu sou bonito, afinal. Ele disse com uma piscadela brincalhona. Aqueles marines que estavam suspirando de alívio, agora estavam lançando maldições em Luffy por ser desavergonhado. Mas ele apenas deu de ombros, dando um peteleco na testa de Kuina. Isso é por começar briga selvagem sem motivo. Vamos embora. Agora. Kuina apenas assentiu sem dizer nada, massageando a testa. Espera, Hancock disse, mas Luffy e Kuina já estavam fora do navio. Devemos trazê-los de volta, Imperatriz? Sandersonia perguntou, Marigold assentindo atrás dela. Mesmo que eles não estivessem confiantes em fazer a tarefa. Ele não, deixe-os em paz, Boa disse, é provavelmente um acaso. Ela disse, quer dizer, de jeito nenhum eu me apaixonei por ele. Ele nem é tão bonito assim, bem, talvez um pouco. Ela murmurou as últimas partes para si mesma, perplexa que seus poderes não tivessem realmente funcionado. Luffy, por outro lado, estava dançando em sua própria mente. Isso funcionou. Isso realmente funcionou pra caralho. Ele pensou consigo mesmo. O que ele fez foi simples.
Sua Naginata tinha o poder da fruta Energy, e bem, todo o poder de fruta do diabo era baseado em energia. Então ele apenas usou o poder da fruta do diabo para anular o ataque de Boa, que era tecnicamente energia. Se fosse um ataque físico não teria funcionado, mas ataques de energia pura seriam inúteis contra um homem que consegue controlá-los. Junto com outras coisas, Luffy também pode distorcer os poderes de outros usuários de Akuma no Mi ao ter contato físico com eles, algo semelhante ao Yami Yami no Mi. Mas mesmo que isso não funcionasse, Luffy tinha um plano B. Depois de saber que Boa Hancock estaria presente na reunião, Luffy propositalmente parou toda e qualquer produção de hormônios sexuais nele. Com o retorno da vida isso era possível, mesmo que fosse bem difícil de conseguir. É por isso que Luffy realmente não estava sexualmente interessado nela. Pense em ter clareza pós-gozada, mas por mais tempo. Será que deixei uma impressão memorável nela? Luffy pensou enquanto se reunia com a tripulação, pronto para deixar Marineford. Capítulo 444. Luffy e seu grupo não tinham mais motivos para ficar em Marineford. Jinbei tinha ido embora logo após a reunião. O Fishman nem precisava de um navio, ele apenas pulou no oceano para continuar seu trabalho. O que envolvia convencer o rei Netuno a enviar alguns soldados, Fishman, para a próxima guerra contra os piratas Beast. E mesmo que Jinbe não tivesse falado muito, Luffy sabia que o Fishman ainda não confiava totalmente nele. Então ele provavelmente ligaria para a Barba Branca para discutir a proposta primeiro. Luffy estava bem com isso. Jinbe não conhecia Luffy bem o suficiente. E mesmo que Arlong fosse um canalha, ele era um amigo. E Luffy tecnicamente o matou, então sua hesitação em confiar não era indesejada. Ele realmente deveria ter trazido Atchan com ele, pelo menos isso teria resolvido algumas coisas. Mas ele vai lidar com isso depois. Pelo menos agora ele tinha um número Dendemushi de Jinbe, ele poderia usá-lo depois de voltar para Skipieia. Falando nisso, Luffy embarcou no trem marítimo junto com sua tripulação, já que eles não tinham um navio. A viagem de volta para Skipieia levaria um tempo. Eles precisariam fazer alguns desvios em vez de ir diretamente para Jaya. Então, com o trem marítimo, eles iriam primeiro para Water 7, antes de usar Gepo para viajar. Quero dizer, andar de uma ilha para outra no céu poderia ser considerado treinamento, e eles eram bem carentes nesse quesito devido a Marineford. Dessa forma, eles poderiam economizar tempo, e os fuzileiros navais teriam menos chances de saber onde toda a sua tripulação estava. Claro, isso seria um pouco arriscado, principalmente para usuários de frutas do diabo como Kobe, que estava um pouco atrasado. Mas deve dar certo. Era meio que a versão deste mundo de uma maratona, se você pensar bem. Uma maratona de corrida no céu. Pode ser difícil, mas coisas difíceis constroem caráter. Luffy tinha certeza de que todos eles conseguiriam. E além disso, todos eles conseguiriam juntos, então não deveria ser tão difícil. Demorou um dia para eles chegarem a Water 7. Eles ficaram lá mais um dia devido à exploração e outras coisas. Aquele lugar estava cheio de fuzileiros navais e agentes do governo mundial devido ao suposto assassinato de Spandam e a tentativa de assassinato de Isebur. E como no cânone, parecia que a família Frank e Galila estavam trabalhando juntas para reconstruir a destruição causada pelos piratas Kid. Luffy realmente estava curioso para saber o que aconteceu lá. Ele tinha alguns palpites, mas era melhor tirar da boca do cavalo. Honestamente, Zoro, Kobe, Kuina, Spark e até Sanji estavam mais do que felizes em estar em qualquer lugar perto de fuzileiros. Mesmo que o Water 7 estivesse cheio de colarinhos brancos, não era tão ruim assim. Mesmo que ninguém os tenha atacado em Marineford, a tripulação estava sempre vigilante para não baixar a guarda perto do inimigo. E isso meio que deixou todos eles um pouco paranoicos. Isso incluía até Luffy. Claro que ele era forte, mas Luffy sabia que havia pessoas em Marineford que não só poderiam desafiá-lo, mas também derrubá-lo com seus poderes. É por isso que eles relaxaram um pouco depois de chegarem a Water 7. Luffy também esperava que Sabo aparecesse, mas infelizmente ele não apareceu. Felizmente, ele não foi capturado, mas havia uma boa chance de que ele tivesse voltado para o exército revolucionário. Ele planejou se separar depois de Water 7, então algo pode ter acontecido. Quem sabe? Depois de ficar lá por um dia, explorando a ilha, todos eles começaram sua jornada em direção a Skipieia. E assim começou a grande maratona do céu. E depois de 2 dias quase sem descanso, eles fizeram um pequeno descanso em Jaya para pegar alguém. Eles finalmente chegaram a Skipieia. Luffy pousou no Skipieia. Seu sorriso se alargou enquanto ele olhava para os campos esmeralda sem fim e florestas exuberantes abrangendo o horizonte. Tendo passado semanas em Marineford, com seu ambiente semi-hostil, os verdes e azuis vibrantes de Skipieia eram uma visão maravilhosa. Seus sentidos foram inundados pelos doces aromas florais e pelo calor do sol brilhando intensamente no céu azul claro. À distância, uma cidade brilhante com torres de estrutura de madeira chamou sua atenção. Luffy conseguia distinguir multidões animadas movimentando-se pelas ruas ladeadas por árvores e flores exóticas. Parecia que a nova cidade de Skipieia estava crescendo em ritmo acelerado. Xixixi, é bom estar de volta, ele disse depois de respirar fundo. Ele não só parecia um pouco áspero, como também estava muito suado. Ele pegou a última garrafa de água, bebendo de um gole só. A coisa mais desafiadora sobre toda a jornada pelo céu era se manter hidratado. Ainda bem que Kuina estava com eles. Ela conseguiu ajudar nesse sentido. Falando nisso, Luffy olhou para trás e apertou os olhos, assentindo quando viu seus companheiros de tripulação o alcançando. Assim como ele, eles estavam piores pelo desgaste. Bem quando ele estava pensando, Sanji voou acima dele com amor nos olhos. Sim, talvez nem todo mundo. Sério, para um cara como ele, tudo era possível quando se tratava de mulheres. Mas novamente, ele era o rei de Skipieia afinal, então talvez ele estivesse animado para ver o desenvolvimento de sua nação? Isso seria estranho. Uau, chegamos a Skipieia.
disse uma certa princesa animadamente enquanto montava uma cobra alada branca em direção à cidade de Nova Skipjeia. Ah, ele esqueceu de mencionar que Luffy pegou Vivi e White Fury de Jaya. Sim, eles realmente queriam ver Skipjeia, então por que não? Além disso, dar a Vivi a fruta do teletransporte realmente foi uma bênção em alguns aspectos. Sua adorável esposa havia descoberto uma das principais funções de sua fruta, e essa era o teletransporte de longa distância. Exigia muito dela, e ela só conseguia fazer isso 1 ou 2 vezes por dia, dependendo da distância, sem limitar se tinha alguém com ela ou não. Isso era bastante, pois permitiria que ela não apenas explorasse mais seus poderes, mas também viajasse com os chapéus de palha. Logo os outros chapéus de palha pousaram antes que todos fossem em direção à nova cidade de Skipjeia. Mesmo de uma grande distância, era possível ver muitas pessoas trabalhando duro no porto, construindo um novo navio. E com certeza, era lá que a maior parte da tripulação restante dos chapéus de palha estava. A tripulação estava exultante por tê-los de volta, celebrando sua chegada. E claro, uma festa foi dada. A tripulação estava reunida novamente, afinal. Capítulo 445. Gente, Vivi está de volta. White Fury também. Isso merece uma festa. Usopp gritou de seu lugar, onde estava trabalhando na nova nave. Alguns da tripulação aplaudiram, enquanto exibiam sorrisos em seus rostos. Sanji está de volta. Isso pede um banquete. Yosaku gritou. Isso fez com que quase todos se animassem um pouco. Todos sentiam falta da culinária excepcional do cozinheiro, então estavam ansiosos para comer. O capitão está de volta. Isso significa mais treinamento, Law disse sarcasticamente, ganhando alguns olhares frios do resto da tripulação. Beppo, é claro, se desculpou sem motivo. Luffy apenas bufou para as palhaçadas da tripulação enquanto caminhava até o mais novo membro da tripulação. Kyo, ouvi dizer que você era nosso novo carpinteiro? Luffy disse, ganhando a atenção de Frank, corte de cabelo legal, a propósito. Valeu. Eu sou super legal. Ele disse com uma pose, arrancando uma risada de Luffy. Você realmente é um cara grande, xixixi, Luffy disse antes de olhar para o novo navio em que a tripulação estava trabalhando. Então esse é o nosso novo navio, hein? É maior do que eu imaginava. Sim, disse Frank, assentindo para si mesmo. Bem, a tripulação é bem grande considerando que está navegando no mar há apenas 1 ano, e no futuro, poderemos conseguir mais membros, então é melhor construir um navio grande. Luffy assentiu pensativamente, o navio realmente era grande, talvez 2 ou 3 vezes o tamanho do Going Merry. E isso trouxe algumas perguntas, por exemplo, que madeira eles estavam usando. Claro, Frank estava usando madeira de Adão, mas por causa do navio grande, a coisa toda não poderia ser construída com a mesma madeira. Então eles estavam apenas fazendo o esqueleto principal do navio com madeira de Adão, e o resto foi feito com a madeira mista que foi produzida pelos poderes de frutas de Anchor. A madeira de Adam era a mais durável e adaptável do mar, mas a madeira mista que Anchor criou, depois de mastigar as várias árvores em Skipjeia, também era bem durável, talvez não tão adaptável. Mas eles tinham 1 tonelada delas em estoque, então se o navio fosse danificado, eles poderiam facilmente substituí-las usando os poderes combinados de Anchor e Usopp. Sabe, foi a melhor decisão dar as frutas para Anchor e Usopp. Eles realmente sabiam como utilizar suas habilidades de frutas completamente. E com eles, Frank realmente estava trabalhando duro na construção do novo navio. No entanto, o trabalho foi interrompido um pouco devido à celebração. Todos na equipe estavam exultantes por estarem juntos novamente e bem, todos tinham suas próprias histórias para compartilhar sobre suas aventuras. Então o resto do dia foi gasto comemorando e aproveitando, em vez de qualquer outra coisa. Até o Going Merry ficou feliz em ver toda a tripulação de volta. Embora estivesse um pouco triste por não poder carregar toda a tripulação como antes, Luffy também levou seu tempo para apresentar Vivi e White Fury aos novos membros da tripulação. E ele também ligou de volta para a base revolucionária para confirmar o paradeiro de Sabó. Eles não contaram muito, mas pelo menos Luffy sabia que Sabó estava seguro. Isso era bom por enquanto. Luffy também notou que Robin parecia muito mais feliz, parecia que ela estava se abrindo muito mais para a tripulação. Bom, ele estava um pouco em conflito com a decisão de mantê-la longe de Water 7, mas parecia que era uma boa decisão, afinal. Os dias seguintes passaram bem rápido, a equipe toda não fez muita coisa, apenas relaxou e aproveitou a estadia em Skipjeia. A construção da nave estava indo muito bem, mas levaria um pouco mais de tempo. Embora Anchor e Usopp estivessem lá para ajudar Frank, eles não eram especialistas na área. Além disso, a nave era maior que o Thousand Sunny original, então levaria um tempo, antes que pudessem terminá-la. Mas Luffy não se importou. Essa seria a nova casa deles por muitos anos, ele não queria apressar as coisas. Luffy, no entanto, considerou seus planos para o futuro, principalmente ir para Thriller Bark. A tripulação teve algumas reuniões onde Luffy contou a eles sobre Gekko Moria e qual missão foi atribuída a ele por Sengoku, e a tripulação estava feliz em viajar para uma nova terra. Eles planejavam cruzar metade da Grand Line antes que a guerra começasse. E mesmo que houvesse uma pequena chance de entrar em conflito com Gekko Moria, a tripulação permaneceria vigilante. Além disso, como o navio estava demorando um pouco, Frank também ajudou a resolver algumas coisas no calabouço subterrâneo de Skipjeia, principalmente atualizando a sala de treinamento. O navio precisaria de mais 1 semana para terminar, então o resto do tempo, Luffy passou treinando a si mesmo e sua tripulação, testando seu crescimento e novas técnicas. E Luffy teve que dizer, ele realmente ficou impressionado com o quão fortes todos eles ficaram. Parecia que todos eles não estavam relaxando em Water 7, afinal.
As melhorias de Jin e Usopp foram muito mais perceptíveis do que as do resto. Embora tudo tenha tido um custo, Jin tinha uma grande cicatriz em forma de X nas costas e, embora tentasse disfarçar, o pirata leal ficou um pouco abalado pelo evento. Até Usopp ficou um pouco mais rígido depois do que aconteceu em Enies Lobby. Todos eles já tinham enfrentado a morte antes, mas a luta contra a Onigumo foi por pouco. Ela havia ensinado a eles uma lição valiosa, e algo que o resto da tripulação havia notado. Anchor também estava ficando melhor no uso de seus poderes. E Cricket ganhou uma nova espada e sua esgrima também melhorou bastante. Os outros tiveram melhorias semelhantes neles. E todos eles foram levados um passo adiante pelo treinamento. De certa forma, a tripulação estava mais disposta a se submeter a um treinamento duro se isso significasse estar segura no mar. O próprio Luffy estava se esforçando mais, embora sem um parceiro de sparring como Sabó, seu crescimento não fosse muito comparado aos outros. Capítulo 446. O novo navio era incrível. Chamado Thousand Sunny, era um brig sloop um total de 7 a 8 vezes maior que o Mary pintado de vermelho, amarelo e branco com uma grande porta circular de cada lado com um vermelho. O convés era único, coberto com grama viva, algumas árvores com um balanço e uma piscina escondida. O caminho para o convés de popa era uma escadaria subindo de um lado e um escorregador descendo do outro. O interior era preenchido com várias salas especiais, incluindo, mas não se limitando a, um refeitório, cozinha com um aquário, um consultório médico, vários quartos masculinos e femininos e oficinas. Outras 2 camadas ficavam em cima das portas no convés, o segundo andar com 3 portas diferentes e o terceiro com apenas uma pintada com o Jolly Roger. Havia também uma sala separada para manter prisioneiros se necessário, junto com algumas outras salas úteis. O topo do mastro principal segurava o ninho do corvo, que servia tanto como uma área de treinamento de peso, que era excepcionalmente grande, o suficiente para acomodar os usuários de zonas gigantes da tripulação, se necessário, quanto um observatório, enquanto o banheiro comunitário ficava no final do navio. Um mastro secundário se projetava do terceiro andar, a bandeira preta dos piratas do chapéu de palha tremulando orgulhosamente no topo de ambos os mastros. A figura de proa parecia um leão com ossos cruzados embaixo e uma grande pata de cada lado. Embora houvesse um debate entre a tripulação se era realmente um girassol ou não, o volante ficava logo atrás na proa, com um painel de controle que se conectava a mais funções avançadas do navio. Parecia que a tecnologia do chamado calabouço abaixo de Scipioia ajudou bastante Frank a ter novas ideias. A engenharia reversa dessa tecnologia levou um bom tempo, e essa foi principalmente a razão pela qual a nova nave levou muito tempo para ser construída. Mas valeu a pena, Frank até aproveitou a chance para abrir espaço em certas áreas para futuras atualizações. Então, no geral, a nave estava finalmente pronta. A tripulação do Chapéu de Palha estava por todo lugar, explorando seu novo lar enquanto Frank, Usopp e Anchor faziam seus ajustes de última hora no navio. O navio certamente demorou mais do que o esperado. Com apenas Frank tendo o conhecimento necessário sobre trabalho complicado em navios, ele teve que reservar um bom tempo para ensinar Usopp e Anchor sobre algumas coisas. Mas eles não foram os únicos. Shashi, Pinguim e até Cricket tentaram aprender o que podiam com ele. Cricket porque ele tinha algum interesse em trabalho com navios, e enquanto Shashi e Pinguim queriam reconstruir seu navio submarino do zero. Ambos os antigos piratas do coração eram meio que parte da tripulação do Chapéu de Palha. Mas depois de todo o incidente em Jaya, eles decidiram interromper suas jornadas piratas por um tempo. O povo de Scipioia era legal e ambos não eram contra a ideia de resolver as coisas por um tempo. Então, por enquanto, Shashi e Pinguim não virão na jornada com os chapéus de palha. Law sabia que algo assim poderia acontecer, e ele respeitava a escolha deles. Luffy também não se importava, Beppo estava um pouco triste, mas ele permaneceria com a tripulação principal dos chapéus de palha e ajudaria a realizar o sonho de Law. Fora isso, a nova nave era grande o suficiente para acomodar toda a tripulação e mais. Claro, esta nave era maior que a Thousand Sunny original, e com um número crescente de tripulantes, havia uma chance no futuro de uma nave maior ser necessária. No entanto, isso era menos provável de acontecer. A tripulação de Luffy teria mais oficiais do que a tripulação de Shank, mas não seria tão grande quanto a tripulação de Barba Branca. O fim da própria tripulação de Law lhe ensinou algumas coisas a esse respeito. Mas ao mesmo tempo ele não se intimidaria em recrutar pessoas. Mesmo que não fossem fortes, se tivessem um sonho digno, seriam bem-vindos no navio. É assim que as coisas eram e serão. Nem todos na tripulação precisam ser fortes. Cara, o navio é grande, Usopp disse, coçando a nuca, eu meio que sinto falta da sensação aconchegante do Going Merry. Estava ficando superlotado na minha opinião, Zoro acrescentou, recebendo um olhar irritado de Usopp, e além disso, a nave foi feita para enfrentar os Yonkou e sua tripulação, esta nova nave vai se sair bem. Mary não foi feita para esse tipo de estresse, e bem, que tipo de tripulação sobrecarregaria seu próprio companheiro de tripulação? Mesmo que Usopp não gostasse de ouvir isso, era verdade. Nem ele queria sobrecarregar o Going Merry. E quanto aonde o navio estava? Bem, o Going Merry, em seu estado encolhido, agora estava flutuando dentro do aquário dentro do Sunny. E até mesmo o rei do Mar Momou, também em seu estado encolhido, estava nadando no pequeno recipiente de água. Com os poderes úteis de Usopp, esse tipo de coisa era possível. Ah, falando em gigantes. Oimo e Kashi, os gigantes guardiões do portão de Enies Lobby, tinham vindo para Jaya com a tripulação, mas ambos queriam chegar a Little Garden.
Normalmente, isso não seria possível, já que a maioria dos marinheiros sãos não visitaria Little Garden devido ao perigo e ao longo tempo que levaria para o log pose ser redefinido. Mas as organizações de caça de recompensas de Luffy mantiveram quase todos os log poses permanentes da ilha. E depois que Jaya se tornou território de Luffy não oficialmente, muitos membros estavam prontos para trabalhar. Então, com um pouco de dificuldade, Usopp e Ozaku conseguiram enviar os gigantes para Little Garden. De alguma forma, isso pode dar à tripulação uma oportunidade de construir um bom relacionamento em um futuro próximo. Ei, Usopp! Jin chamou, chamando a atenção do atirador. Ele estava segurando uma espingarda de pederneira. Ao lado dele estavam Spark, Robin e Cricket também com suas próprias armas úteis. Jogue algumas tábuas para nós. Queremos ver quem é a fera? É? E eu? Usopp perguntou, enquanto Jin lhe dava um olhar inexpressivo. Nenhum deles seria capaz de vencê-lo quando se trata de uma competição de tiro, então, na maioria das vezes, ele era encarregado de lidar com esse tipo de competição. Depois de um pouco de vai e vem, Usopp concordou, preparando as coisas para a tripulação ter sua competição de tiro. Isso de certa forma também ajudou os usuários de armas da tripulação a melhorarem no uso de suas armas, então Luffy realmente encorajou isso. No entanto, no caso dele, ele usaria apenas os dedos, não armas de verdade. Mas novamente suas balas de ar são tão letais quanto as normais. E vocês deram uma olhada na nova sala de treinamento? Johnny perguntou para Bartolomeu e Ozaku. Agora ela tem a nova função de treinamento de gravidade, e eu quero que vocês saibam, eu posso facilmente ir lá vezes. Ele disse estufando um pouco o peito. Sim, mas isso é com seus poderes Zoan, Yosaku disse revirando os olhos. Tente ir pelo menos 2 vezes sem depender de seus poderes. Bartolomeu riu disso, ganhando um resmungo de Johnny. No céu, Chopper e Beppo estavam cavalgando White Fury, enquanto a cobra branca voava pelo céu com suas asas. A maioria dos chapéus de palha agora era o convés do Thousand Sunny. Era bem grande, o suficiente para dar uma festa se necessário, e estava preparado de uma forma que acomodava as necessidades da tripulação. De um lado havia uma barra de proteína. Como a tripulação tinha uma política de não consumir álcool, este lugar era principalmente para a tripulação obter bebidas e shakes se necessário. Era decorado principalmente com proteínas ou bebidas normais, mas também havia carne seca disponível lá. Ao lado dele havia outro estande, onde Atchan podia cozinhar peixe fresco ou takoyaki se necessário. E também havia um pequeno estande barroco semi-permanente. Claro, havia vários bancos ao redor para a equipe se misturar. A maioria da tripulação do Chapéu de Palha estava aqui, e mesmo que o navio não fosse zarpar hoje, eles estavam se acostumando com seu novo lar. No dia seguinte, eles se aventurariam para Thriller-Burg, mas hoje, eles iriam aproveitar. Capítulo 447. Thriller Bark ecoou com intenção maliciosa enquanto Gekko Moria e Dr. Ogback estavam em lados opostos, rosnando um para o outro. Atrás de Ogback, grupos de soldados da marinha, piratas e até mesmo animais grandes cambaleavam para frente, seus movimentos rápidos, mas espasmódicos e não naturais enquanto os parasitas que os controlavam os compeliam em direção a Moria. Os olhos escuros de Moria se estreitaram enquanto ele examinava o exército que avançava. O sangue fervia em suas veias, fazendo seu corpo inchar e se expandir. Ele agora tinha 6 metros de altura, sua sombra pairando sobre o exército controlado por parasitas que se aproximava dele. Seu bastardo! Afinal, eu fiz isso? Você ousa me desafiar na minha própria ilha? Moria rosnou, sua voz ecoando com poder e raiva. Eu deveria ter esmagado você e suas ilusões de me derrubar há muito tempo. Ogback apenas sorriu, seus óculos brilhando. Ah, mas você não fez isso, Moria. Você permitiu que seu ego me subestimasse. E agora, você vai cair. Por que você? Eu vou te matar. Com um rugido gutural, Moria atacou a linha de fuzileiros navais e piratas brandindo seus punhos gigantes. O próprio Dr. Ogback pulou para trás um pouco assustado, recuando para deixar seu exército fazer o que ele queria. Esse plano levou anos de trabalho duro para ser feito. Ele não podia perder agora, mesmo que ele estivesse agindo todo arrogante e poderoso. Assumir o controle sobre todos os parasitas que controlavam homens e animais semiconscientes estava cobrando seu preço. Mas ele não podia agora. Mesmo que fosse uma aposta, ele tirou uma pequena pílula do bolso e engoliu. Com isso, ele finalmente encontrou alguma clareza e seus poderes aumentaram como se fossem inigualáveis. Ele teve que elogiar sua própria genialidade por ser capaz de fazer engenharia reversa da drogas ou em algo que ele pudesse usar. No entanto, era preciso melhorar muito, pois os efeitos colaterais do medicamento não eram algo que pudesse ser simplesmente ignorado. A primeira fileira do exército parasita explodiu em ossos quebrados e gritos de dor, sangue jorrando em todas as direções. Moria seguiu em frente, destruindo as fileiras enquanto o exército o cercava. Embora parecesse que Moria estava vencendo, estava longe disso. Seu haki de observação tremeluzia fracamente, e seu haki de armamento se recusava a cobrir sua pele. Até mesmo seus próprios poderes de sangue estavam tentando manter o frio longe de congelar seu corpo. E ainda assim Moria podia ver alguma parte de seu corpo ficando gelada quando ele movia a atenção para outro lugar. Está se sentindo mal, Moria? Ogback gargalhou com seu megafone na mão. Tentando irritar Gekko Moria para que o vírus pudesse ter ainda mais efeito, eu infectei você com um vírus muito antigo coletado com muita dificuldade. Espero que goste? Ah, e não se preocupe, eu tenho a cura parasitária perfeita para seu estado lamentável. KKKK. Xingando baixinho, Moria girou e bateu os 2 punhos no chão. O chão se rompeu sob o impacto explosivo, pisos de mármore rachando para fora. Fuzileiros e piratas voaram de volta, quebrados e sangrando. Mas havia tantos dezenas de outros tomaram seus lugares, compelidos pelos parasitas insidiosos que controlavam suas mentes. E aqueles que caíram já estavam se levantando devido aos sinais frenéticos do parasita que tomou conta deles.
Lâminas e tiros ricochetearam na pele grossa de Moria, cortes infinitesimais mal rompendo a superfície. Mas o esforço deixou Moria ofegante, gelo fluindo por suas entranhas. Mesmo com seu sangue bombeando como fogo, não foi capaz de impedir que o vírus fizesse efeito. Seus olhos estavam confusos. Por que ele estava se cansando tão rápido? O exército parasitário mal era forte o suficiente para lhe dar uma pausa, muito menos para subjugá-lo. Mas Moria se viu recuando enquanto mais fuzileiros o cercavam. Da perspectiva de Hogback do outro lado do corredor, ele observou a retirada de Moria com satisfação malévola. Os vírus agora enfurecidos pelo corpo de Moria garantiam que o bruto não seria capaz de acessar seu poder total. Foi simples o suficiente para infectar Moria gradualmente nos últimos dias. Há pouco tempo, um grupo de piratas indisciplinados veio para Thriller Bark, desafiando o Senhor da Guerra a obter fama. Moria não pensou nada sobre eles, não era incomum que algo assim acontecesse. Mas esse grupo de piratas era diferente. Hogback tinha lido sobre eles. Eles estavam recentemente envolvidos no assassinato de um oficial do governo em Water 7. Então, diferente de Moria, ele não os subestimou. Na verdade, ele os usou a seu favor. Embora o grupo pirata atacante tenha perdido, eles foram capazes de infligir 1 ou 2 ferimentos letais em Moria. E como seu médico não demorou muito para infectá-lo com o vírus antigo. De certa forma, essa era uma boa chance de matar Gecko Moria de uma vez por todas. Mas não, Hogback não deixaria o bastardo morrer tão facilmente. Ele o usou por anos, e Hogback queria retribuir esse favor. Dr. Hogback sabia de suas capacidades. Assumir o controle de Moria seria difícil, mas valeria a pena. E também essa era a melhor maneira de ganhar o título de Warlord para si mesmo. O Dr. Hogback estava apostando muito nisso. Um tempo atrás o quartel-general da Marinha havia convocado uma reunião de senhores da guerra, enviando vários navios da Marinha para estabelecer contato com Gecko Moria. E esses eram a maior parte dos fuzileiros que o Dr. Hogback controlava com seus poderes. Se ele não derrotasse Moria e assumisse o controle sobre ele, os fuzileiros poderiam enviar um dos almirantes e ele não queria isso. Esse era um passo muito arriscado, mas ele estava disposto a tomar. KKK, ninguém pode me parar. Hogback reivindicaria a posição de Moria sobre Thriller Bark, dobraria os piratas à sua vontade e continuaria sua pesquisa sem interrupções. Ninguém poderia ficar em seu caminho quando Moria caísse. Hogback observou desapaixonadamente enquanto 2 membros da própria tripulação de Moria, agora cheios até a borda com insetos controladores de mente, cravavam lâminas nas costas de Moria. Sangue negro jorrou, e o gigante caiu de joelhos com um uivo angustiado. Mais piratas infestados de insetos se aglomeraram e esfaquearam, alargando os ferimentos. Com uma satisfação sombria, Hogback avançou enquanto Moria tentava fracamente afastar seus próprios tripulantes. Mas sua força rapidamente desapareceu enquanto o sangue se acumulava sob ele, escorregadio no mármore. Gelo também começou a se formar ao redor de sua pele, enquanto o vírus do gelo fazia efeito. Névoa começou a sair da boca de Moria enquanto ele expirava, quanto mais fraco ele ficava. Mais os piratas e fuzileiros restantes cercaram Moria com espadas desembainhadas, alguns o morderam, tentando segurá-lo, prontos para acabar com seu inimigo ensanguentado. De pé sobre a forma caída de Moria, Hogback deu uma última gargalhada magnânima. Você era um bruto, mas útil por um tempo. Mas agora seus poderes estão sob meu comando. Na mão de Hogback havia uma criatura parecida com uma centopeia, com espinhos por todo o corpo para se agarrar. Hogback zombou. Deixe-me libertar sua mente de suas restrições patéticas. Os olhos de Moria se arregalaram em compreensão tardia quando a mão de Hogback se aproximou. Pare com isso. Pare com isso. Você não precisa fazer isso. Mas era tarde demais. O parasita se contorceu um pouco ao redor do rosto de Moria, antes de entrar pela cavidade nasal. HH, e sensações alienígenas se enterraram na mente de Moria, abrindo caminhos para o controle enquanto o verme finalmente se agarrava ao cérebro de Moria. Moria se debateu fracamente, garras raspando o chão, mas os parasitas sobrecarregaram seus pensamentos com sua tagarelice incessante. Logo Moria ficou imóvel, olhos vazios e opacos enquanto os parasitas afirmavam seu domínio. Ele podia ver e ouvir tudo e ainda assim seu corpo não estava mais disposto a ouvi-lo. O vírus do gelo que estava congelando a pele de Moria também parou seu crescimento, como se estivesse entrando em algum tipo de entendimento mútuo com o parasita que tomou conta do corpo de Moria. Hogback se endireitou com uma risada satisfeita, avaliando seu novo escravo. Os fuzileiros e piratas abaixaram suas lâminas e armas a uma ordem de Hogback, arrastando os pés para longe. KKK. Levante-se agora, meu servo Moria, Hogback ordenou, saboreando as palavras em sua língua. Temos muito trabalho pela frente para fortalecer as forças sob minha autoridade. A figura gigante obedeceu lentamente, os membros se movendo bruscamente à vontade de Hogback. Moria não disse nada, cordas parasitas tendo sufocado seu desafio. Hogback observou seu boneco desajeitado começar a andar em direção aos laboratórios, a besta obediente perfeita. Sim, muita experimentação poderia começar agora sem interferência. Hogback tinha grandes planos para o bruto agora sob seu controle total. Ninguém ficaria em seu caminho novamente. Um pouco longe deles, uma garota assustada, Perona, observava tudo com lágrimas nos olhos. Primeiro Absalom, agora isso. Ela não podia mais ficar ali. Seu corpo começou a falhar antes que ela desaparecesse de seu lugar. Capítulo 448. De volta com a equipe do Chapéu de Palha, já faz alguns dias que os Chapéus de Palha deixaram Skipieia. O Thousand Sunny navegou pelo oceano com uma velocidade incrível, cortando as ondas enormes que surgiam no meio. Seu destino é Thriller Bark, lar do louco senhor da guerra Gecko Moria.
Uma tempestade está chegando. Preparem-se. Nami gritou de sua posição, usando óculos escuros laranja e casaco laranja sobre seu vestido normal. Claro, as roupas eram feitas de bordo, que agiria como armadura e arma se necessário. O céu escureceu, enquanto nuvens de tempestade surgiam do nada, trazendo consigo chuva torrencial e ventos congelantes. Pessoal, Nami comandou, vão para as velas. Frank, precisamos de mais potência. Vamos lá. Frank disse de trás, enquanto estava atrás do painel de controle que tinha as funções avançadas da nave. Gente, preparem-se para outra. Ah, vamos lá. Yosaku choramingou. De novo não, disse Bartolomeu. Esta pode ter sido a 10ª tempestade que eles passaram hoje. Ao navegar um navio na Grand Line, havia algumas rotas onde as tempestades eram menos frequentes, mas essas geralmente levavam muito tempo, e a tripulação estava meio com pressa para chegar a Thriller Bark, então essa rota foi escolhida. Embora para a maioria das naves isso fosse arriscado, mas para o Thousand Sunny com as habilidades de navegação de Nami, era meramente desafiador. O vento está muito forte. Usopp gritou, precisamos de mais velocidade. Velocidade, hein? Sanji perguntou, parece que terei que melhorar meu jogo, o cozinheiro disse enquanto se concentrava em seus poderes de velocidade, aumentando a velocidade do navio. De repente, o navio deu um solavanco para frente, enquanto os remos e o motor que o faziam funcionar começaram a correr mais rápido do que nunca. O Thousand Sunny deu um solavanco para frente e acelerou em direção ao sinal de luz mais próximo. O Thousand Sunny conseguiu escapar da tempestade, mas, diferentemente de antes, ainda não havia sol em lugar nenhum. Nuvens cinzentas e uma névoa aparentemente impenetrável cercavam o navio, obscurecendo quaisquer objetos a mais de 50 metros de distância, o que, para um navio, era muito perto. Não gosto da aparência deste lugar, Usopp se encolheu. Eu também não, concordou Chopper. Acho que chegamos. Luffy disse, esfregando o queixo. Havia uma razão pela qual ele estava correndo para chegar em direção a Gekko Moria. Embora a marinha fosse óbvia sobre a situação que estava acontecendo lá, Big News Morgan estava um pouco ciente do que estava acontecendo. Parece haver algum conflito interno entre os piratas Thriller Bark pelo que ele contou. Embora a notícia não tenha sido confirmada, pois raramente alguns pássaros de notícias voavam para lá, então as notícias eram limitadas. Mas ainda assim, Luffy tinha que verificar. É por isso que ele estava apressando a tripulação para chegar lá rápido. Quase toda a tripulação estava navegando no Thousand Sunny, os que não vieram foram principalmente Pinguim e Shashi, que preferiram ficar na base. Ah, e também Groot e Aiza também não vieram. Thriller Bark não era um lugar onde Luffy estava disposto a levar crianças. Pelo menos não até Aiza melhorar no uso de seus poderes e o mesmo para Groot. E dessa vez Luffy se certificou de que eles não entrassem no navio como antes. Você sabe onde estamos? Frank perguntou com um sorriso maligno. Vovó Kokoro adorava contar histórias sobre este lugar. Esta área é conhecida por desaparecimentos misteriosos há muito, muito tempo. Estamos no Triângulo Florian. Mais de 100 naves desaparecem aqui todo ano sem explicação, Robin acrescentou, divertido com os olhares de terror do atirador e do médico. Dizem que seres extraterrestres, pessoas de outro mundo, governam aqui. Mas Groot também não é um alienígena? Spark apontou, recebendo alguns olhares de confusão e realização. Bah, você não é divertido, Frank disse sim. Tecnicamente Groot é um tipo de alienígena, mas tipos assustadores de verdade vivem aqui. Pare com isso. Usopp, Beppo e Chopper lamentaram. Não tem graça. Podemos não passar de respingos de sangue nas paredes em um dia, mesmo que algumas das histórias sejam verdadeiras, Law comentou sem muita ajuda. Você não está ajudando. Você sabe o que dizem? Bartolomeu acrescentou com um sorriso irônico. O que? O sorriso de Bartolomeu cresceu, antes de desaparecer. Ah, esqueci. Isso provocou um certo rancor em Usopp, Beppo e Chopper enquanto eles perseguiam o usuário do escudo, enquanto o resto da tripulação ria. Tudo bem, Nami suspirou, de volta aos negócios. Então estamos presos no Triângulo Florian, onde dizem que o clima é ainda mais estranho que o resto da Grand Line. Há lendas de um esqueleto falante e criaturas comedoras de rosto espreitando por aí. Encontrar Thriller Bark vai ser difícil, então alguma ideia? Ah, eu posso ir e explorar. Sanji sugeriu. Não se incomode. Você provavelmente vai se perder, Zoro bufou. O quê? Por que vocês estão todos me olhando desse jeito? O espadachim de 3 lâminas apontou para todos eles, enquanto eles ignoravam o que ele havia dito. Eu quero ir encontrar um esqueleto falante. Luffy disse, seu braço esticado no ar. Nami e Vivi deram um soco na cabeça dele. Não, você não vai. Ambos disseram ao mesmo tempo. O pobre capitão chorou dramaticamente no chão, desenhando círculos em um canto do navio. Esqueletos falantes são legais, disse Spark, animando um pouco Luffy. Veja, alguém concorda. De qualquer forma. Yo-oh, o que foi isso? Kobe questionou. O resto da tripulação também olhou ao redor. Yo-oh, a névoa pareceu se abrir, um navio do tamanho de um galeão lentamente desaparecendo em poucos através da névoa densa. O navio estava em péssimo estado, com sulcos faltando em quase todas as partes do navio, da proa à popa. As velas eram velhas e surradas, rasgadas em tiras que balançavam na brisa, restando apenas o suficiente para que o Jolly Roger fosse visto. No corrimão acima delas havia algo, um esqueleto com um afro preto e uma cartola com uma xícara de chá em seus dedos ossudos. Os dentes do esqueleto se separaram quando ele começou a cantar lentamente. Reúna toda a tripulação. É hora de enviar a bebida do Bink, yo-oh, lentamente. O navio e o esqueleto cantor passaram pelos piratas boquiabertos e começaram a flutuar para longe. Isso é tão legal. Luffy disse estufando o peito, eu te disse. Até Spark ficou de queixo caído só de falar. Capítulo 449. Luffy, isso é uma má ideia, Vivi avisou, Nami assentindo atrás dela. Relaxe, Luffy os dispensou.
Na pior das hipóteses, nós espancamos o esqueleto e navegamos para longe. Quero dizer, tenham um pouco de confiança em vocês mesmos. Eu não vou subir lá. Usopp gritou, fazendo Luffy revirar os olhos. Beppo e Chopper assentiram atrás dele. Eu vou com você, Capitão Jin ofereceu. Eu também vou, Kuina disse, surpreendendo os outros. Normalmente, ela não gostava de participar desse tipo de coisa, pois ela preferia ler livros. Eu posso encontrar algo interessante lá, mais alguém? Luffy perguntou. O resto da tripulação balançou a cabeça, não particularmente inclinado a pular. Zoro teria vindo, mas como Kuina e Jin estavam indo, ele preferia ficar no navio, caso algo acontecesse. Luffy e seus acompanhantes foram para o navio maior e começaram a escalar. Luffy foi o primeiro a passar pela grade, finalmente dando uma boa olhada em Brook. Ele tinha 8 pés e estava vestido com roupas esfarrapadas e rasgadas que costumavam ser um belo terno. A jaqueta estava aberta, mostrando que o ser não tinha camiseta para esconder sua espinha e o topo de sua pelvis. Uma bengala roxa descansava ao lado dela. O esqueleto estava sentado, calmamente tomando chá enquanto observava o trio correr sobre o corrimão. Luffy cantarolava esfregando o queixo, enquanto Brook calmamente bebia chá. Não havia conversa entre eles, pois ambos apenas se encaravam. Normalmente é nessa parte que você fica com medo e tenta me matar? Brook falou depois de um tempo. Vou deixar isso passar, Luffy disse indiferente, mas você parece legal. A propósito, xixi. No entanto, Luffy não podia apontar o dedo, havia algo errado com ele. Brook piscou honestamente, era estranho como o esqueleto conseguia piscar. Obrigado. A essa altura, Jin e Kuina já tinham chegado, ambas com olhares confusos no rosto. Ugh, isso é um esqueleto com um afro? Jin perguntou olhando para Kuina. Aparentemente sim, ela disse, parece que há algo errado com ele, no entanto, com licença, moça, disse Brook, estou perfeitamente bem, vou lhe dizer isso, mas, a propósito, posso ver sua calcinha? Kuina lançou-lhe um olhar vazio que lhe causou arrepios na espinha. Talvez não, ele disse rapidamente, enquanto Kuina assentiu lentamente. Definitivamente há algo errado com ele, Jin assentiu para si mesmo. De qualquer forma, o que você faz? Luffy perguntou. Eu sou um músico, um cavaleiro ou um espadachim, como você quiser me chamar, e também um pirata. Ele acrescentou. Xixi, Luffy riu. Você é engraçado. Junte-se à minha tripulação. Jin e Kuina apenas suspiraram. Mas novamente, o que mais eles poderiam esperar de seu capitão? Claro, a criatura respondeu, ignorando a reação deles. Com um sorriso no rosto, Luffy ordenou que todos voltassem para o Sunny para jantar. O que é isso? A maioria da tripulação gritou quando o esqueleto falante e cantante pousou no convés com uma bolsa pendurada no ombro. Ele é nosso mais novo companheiro de tripulação. Luffy respondeu, como se isso explicasse tudo. O quê? Aconteceu? Sanji pulou em Jin. Eu pensei que você tinha ido para impedi-lo de fazer algo estúpido. Jin apenas abaixou a cabeça envergonhado, Kuina suspirando ao lado dele. Que navio lindo, o esqueleto maravilhou-se. Este convés é grama de verdade? Claro que sim. Frank se gabou. Este é o Thousand Sunny, o super melhor navio que já construí. Maravilhoso. E que belezas piratas maravilhosas. Ele se arrastou até Vivi, Nami e Robin. Se não for um inconveniente, vocês três poderiam ser gentis o suficiente para me mostrar suas calcinhas? A pergunta foi recebida com gritos e socos das moças, que jogaram o esqueleto na amurada do navio. Eu senti isso nos meus ossos. O que é você? Usopp perguntou agora mais confuso do que assustado. Eu não me apresentei, não é? O esqueleto piscou, ou teria se tivesse pálpebras. Meu nome é Brook. É um prazer conhecê-lo. E posso perguntar o que você é, bravo jovem? Ouvindo isso, Usopp corou esfregando a parte de trás da cabeça. Eu sou apenas o atirador da tripulação, só isso. E é bom saber que alguém está aprendendo meus talentos. Sim, claro, Spark disse com uma expressão impassível. Espere, é um macaco falante de 6 braços? Brook perguntou, estranho? Você não está em condições de julgar, disse Sanji. Então me desculpe. Isso não me incomoda, disse Spark. Obrigado. Brook assentiu e então olhou para Spark, Atchan, Chopper, Beppo e por último, White Fury, que interessante. Vocês parecem ser um grupo e tanto. Eu adoraria aprender mais sobre vocês durante o jantar. Você cozinha? Perguntou Kobe. Não, Brook balançou a cabeça. Eu pensei que todos vocês fariam. Não se convide assim. Sanji disse, com um suspiro, você é bem peculiar, não é? Me perdoe. Se eu estivesse, Luffy acenou para ele. Sanji, comida. O cozinheiro dispensou. Tudo bem, vamos convidar a coisa. Vamos. Capítulo 450. Isso é maravilhoso. Brook gritou, lágrimas impossivelmente vazando de suas órbitas oculares enquanto ele continuava a comer junto com os outros. Eu não comia tanta comida há décadas. Coma um pouco de takoyaki, Brook-san, disse a Chan, trazendo um pouco de takoyaki fumegante. Coma tudo o que quiser, Luffy declarou enquanto comia, temos bastante. Luffy realmente deveria ter cuidado com quem ele traz para o navio, Nami disse calmamente enquanto Vivi ria. Você sabe que eu sentia falta desse tipo de coisa, disse a princesa, aproveitando a natureza selvagem da jornada. Tenho certeza de que você estava perdendo mais do que a jornada selvagem, princesa, disse Nami, revirando os olhos de brincadeira enquanto a princesa corava. Isso é absolutamente delicioso. Brook gritou, chorando lágrimas de alegria. Eu não comia nada assim há décadas, mas por outro lado, eu raramente comia. Luffy deu um sorriso triste. O mesmo aconteceu com os outros membros da tripulação, especialmente Sanji. Então o Sr. Brook Robin cutucou. Você sempre foi um esqueleto, Ele parou de falar. Não, respondeu Brook engolindo de alguma forma sua comida, na verdade não sou um esqueleto. O quê? Luffy olhou para ele com surpresa. Sério? Agora você está surpreso? Nami perguntou com um pouco de irritação. Essa aparência é apenas uma ilusão.
Brooke disse, "Yo, de que outra forma você acha que um esqueleto como eu pode comer? Vocês são estranhos, mais uma vez, você não é alguém para julgar isso, então você comeu uma fruta do diabo?" Quina perguntou. Sim, quando eu era jovem, eu comia a fruta da névoa. E ela me permite conjurar ilusões da névoa. Essa é uma habilidade e tanto? Mas por que você veste um esqueleto? Zoro perguntou, talvez para causar medo nos corações dos seus inimigos? Não. Na minha equipe anterior, todos nós gostávamos de nos fantasiar e atuar, e bem, meus poderes eram meio únicos no sentido de que eu podia me fantasiar de esqueleto e também ajudar os outros a se fantasiarem também. E foi o que eu fiz. Eu realmente gostava de assustar as pessoas com algumas pegadinhas, se é que você me entende. Brooke disse com um tom carinhoso, lembrando do seu passado. Sua tripulação? Se não se importa que eu pergunte. O que aconteceu com eles? Kobe perguntou. Algo terrível. Brooke disse em um tom triste. Minha tripulação foi atingida por uma doença muito rara. Nem mesmo nosso médico conseguiu encontrar uma cura para ela. Não tínhamos nenhuma chance de sobrevivência e então aceitamos nosso destino, um por um, todos eles caíram. Exceto eu. Por alguma razão, eu sobrevivi, mas eu estava sozinho, e tenho estado desde então, até agora. Espera, você disse antes que não comia, então como você sobreviveu? Sanji perguntou. Isso bem, quando comi a fruta da névoa, também ganhei a habilidade de sobreviver comendo névoa. Mesmo que não fosse nada delicioso, eu comia peixe cru de vez em quando. Era difícil sobreviver, o músico disse. E mesmo quando não comia por dias, de alguma forma eu conseguia sobreviver. Meus poderes são estranhos. Então você está dizendo que seu esqueleto é apenas uma ilusão? Luffy perguntou um pouco confuso, enquanto Brook assentiu, mas espere, se é uma ilusão. Então por que você não o remove? Meio que esqueci. Brook disse, esfregando a parte de trás da cabeça, faz tanto tempo que não tiro minha ilusão. Então, naquele momento, Luffy se aproximou e tocou o ombro de Brook, enquanto sua outra mão tocava sua naginata sem nome. Uma das vantagens da fruta de energia era poder anular as habilidades da fruta do diabo, algo semelhante ao Yami Yami no Mi. Então, quando Luffy tocou Brook, a ilusão começou a se desprender do corpo de Brook, pois o homem alto se sentiu fraco. O que os chapéus de palha viram o surpreendeu, mas especialmente Luffy. Ele esperava mudanças, mas não tão pequenas. Você tem rachaduras na pele? Law perguntou com uma sobrancelha erguida. Brook de fato tinha algumas. Elas se estendiam por sua pele seca, fazendo-o parecer bastante doente. Como médico, isso realmente o intrigava, fazendo-se perguntar se sua condição era semelhante à síndrome do chumbo âmbar. E jovem? Bem, não jovem propriamente, mas você nem parece ter mais de 40, disse Quina. Brook piscou. O quê? Sério? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Luffy trouxe um espelho de algum lugar mostrando seu rosto, fazendo o músico suspirar. Brook parecia similar a quando ele estava com sua equipe, relativamente em torno de seus 30 e tantos anos com pele escura. Mas o que mais se destacou foram as pequenas rachaduras azuis que apareceram ao redor de sua pele, algumas manchas até pareciam sofrer de congelamento. Eu posso me ver de novo? Mas por que tenho rachaduras na pele? Brook perguntou, segurando o pequeno espelho enquanto tocava sua pele. Ele sempre conseguia tocar sua pele mesmo através de suas ilusões. Mas vê-la de novo era outra coisa. Luffy franziu a testa. Ei, Brook. Que idade você tinha quando perdeu seus companheiros de tripulação? Brook piscou, olhando para o jovem capitão pirata. Foi há décadas. Se não estou errado, eu devo ter uns 38 ou 37 anos então. Eu devo ter bem mais de 80 agora. Uau, isso é ser avô, Zoro disse, recebendo um beicinho de Brook. Por alguma razão, parece que parei de envelhecer. Mas de novo, sou só ossos. Espera, não sou? É tão confuso. Luffy tirou a mão do ombro de Brook enquanto o homem novamente se transformava automaticamente, iludido, em sua forma esquelética. O quê? Não? Brook disse, um pouco dramaticamente, antes de agradecer a Luffy, obrigado por me permitir me ver novamente. Xixi, sem problemas, afinal somos companheiros de tripulação. Brook sorriu. Teria sido bom se ele conseguisse se virar sozinho. Mas por enquanto isso bastaria. Brook, Chopper disse, chamando a atenção do agora esqueleto para ele. Que tipo de doença você e seus companheiros de tripulação pegaram? Se não se importa que eu pergunte. O ombro do esqueleto caiu. Era um resfriado comum no começo, se bem me lembro. Mas então todos nós começamos a ter gelo na pele. Agora me lembro. Alguns de nós tivemos rachaduras na pele. Foi também na época em que perdi o controle sobre meus poderes. Espera? Não me diga, foram meus poderes que trouxeram essa doença? Não é provável, Law disse. Ele agora estava usando óculos e em sua mão estava a fruta do diabo Enclicopideia. Pelo que foi notado da fruta névoa, ela não tem esse tipo de habilidade. Teria sido diferente se você comesse a fruta gelo. Falando nisso, você se parece com o Aokiji? Jin disse, atraindo toda a atenção para ele. O que ele se parece com o almirante de gelo? Quem é esse? Brook perguntou coçando a cabeça. Sinto muito, mas não estou tão ciente das notícias externas. Mas ele parece um jovem forte. A tripulação deu de ombros explicando um pouco sobre o mundo exterior. O Triângulo Flordia era bem isolado. Nem os pássaros de notícias vinham aqui, então não era de se espantar que Brook não estivesse atualizado com as notícias. Mas enquanto a tripulação estava ocupada explorando a misteriosa doença de Brook, ninguém viu quão pálido Robin ficou depois de ver Brook. Especialmente notando as semelhanças entre ele e Kuzan. Acho que sei o que é essa doença. Quina disse atraindo a atenção de todos. É uma velha lenda que ouvi de Fitei Bay, e também pode haver alguma relação com ela. Com meus poderes virais. Sério?
Luffy perguntou, temos algo com que nos preocupar? Não sei muito. Queen admitiu, mas de acordo com as lendas, os marinheiros às vezes pegavam um resfriado que transformava seus corpos em gelo. Apenas ficar perto do fogo poderia contê-lo. Mas isso não era uma solução, pois todos eles morreriam eventualmente. Apenas usuários de Virf são supostamente imunes a ele. Espere antes disso, Law interveio, deveríamos fazer uma verificação em Brook, mesmo que não seja provável, pode haver alguma chance de que esse vírus seja contagioso. Então devemos ter cuidado. Os outros assentiram. Mas então alguém apareceu de repente, quase como uma falha. E era uma jovem mulher com cabelo rosa brilhante e um guarda-chuva que estava flutuando no ar. É? Quem são vocês? Devíamos estar perguntando isso a vocês, respondeu a tripulação, tensa com a aparição repentina. Ei, o que você está fazendo em nosso navio, moça? Zoro perguntou já com as mãos na espada. Perona-chan, pensei que você tinha ido embora para sair do Triângulo Florian? Brook perguntou. Oh, não ligue para ela. Ela está um pouco fora. Mas Perona aqui é boa. Ela é uma amiga. Oh, e Perona, conheça meus novos amigos. O músico esqueleto disse tentando acalmar a situação. Espera, você disse algo sobre deixar Florian Triangle? Luffy perguntou. Ah, isso, eu meio que me perdi, então eu me teletransportei de volta para o ponto de referência mais próximo, Perona disse acenando para ele. Vivi que estava ouvindo isso ficou confusa, pois seus poderes funcionavam de forma um tanto similar. Não, esse não é o problema, Luffy disse, eu sei sobre você. Ele disse caminhando em direção a ela com uma carranca. Você é uma das companheiras de tripulação do Gekko Moria, não é? Quem é você, senhor? Perona disse enquanto recuava. Se você é um dos lacaios do Dr. Ogbak, eu sou Luffy, um dos senhores da guerra. Vim aqui para investigar Gekko Moria. Luffy disse interrompendo-a, antes que ela entendesse algo errado. Então o que você pode dizer sobre ele? Os olhos de Perona se arregalaram em alguma forma de esperança. Espera? Sério? Então você tem que ajudar Moria, e com isso ela começou a explicar o que tinha acontecido.